Bandeirantes acontece. Na próxima segunda-feira, o grupo de trabalho que analisou o segundo texto da reforma tributária, o projeto de lei complementar que foi dividido, então não confundir com aquele que foi apresentado na quarta-feira e ontem, né? Mas é um outro relatório que será apresentado na segunda-feira pelo grupo do Comitê Gestor e Distribuição da Receita do Imposto sobre Bens e Serviços, que é aquele IBS, e que está na agenda da Câmara dos Deputados, conforme já disse o Arthur Lira. Esse grupo de trabalho que discutiu a proposta, ele foi formado pelo Vitor Lippe, PSDB de São Paulo, Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, Mauro Benevides Filho, do PDT de Ceará, costuma trabalhar muito com o Ciro Gomes, e o Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, o Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, e o Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais. E a matéria encaminhada pelo Ministério da Fazenda, ela tem muitos pontos, pormenores, técnicos, isso é inevitável, que ainda serão ajustados até a apresentação do relatório. E vai para plenário, como é o caso daquele que foi apresentado agora. O primeiro grupo de trabalho, ele ficou responsável pela regulamentação da reforma, instituindo a lei geral do tal IBS, da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que é o CBS, e daquele imposto seletivo, que foi o que mais o noticiário destacou ontem, né? O que entra, o que não entra. E esse papo aí, imposto seletivo, é aquele papo de imposto do pecado, né? Esse nome inadequado que colocaram e que prevê uma taxa superior aos itens que não estão na lista e entraram nessa lista a partir de um critério que deveria ser objetivo, porque são itens prejudiciais à saúde, produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E aí teve aquele jogo, né? Aquele jogo. Como é que é? Chamados jogos entram ou não entram? É o jogo em que o cara tenta a sorte ali. E tinha gente que queria que não entrasse. Impressionante. Armas não entraram. A carne, sim. E no caso da carne, é uma discussão filistina. Primeiro fica aquela história, não, se você coloca isso na cesta básica, acontece que os ricos também comem isso. Então você estará subsidiando. Isso é um papo furado, uma demagogia barata. Ele vai comprar de todo jeito, com imposto, sem imposto. O que o imposto faz é, muitas vezes, tirar o muito pobre, o pobre, do rol de consumidores daquele produto. E aí estamos falando de proteína. É preciso melhorar a alimentação do brasileiro, é preciso que o brasileiro tenha acesso às proteínas várias. E aí você remove frango, carne de frango. Remove a carne bovina. E vem com aquele fatalismo, né? Não, o pobre ele come peixe. Dentro do Ministério da Fazenda não queriam estender
a lista de produtos da cesta básica, pressionaram para que a carne não entrasse, mas aí dizem, não, haverá outros mecanismos, porque, na verdade, ela pagará um imposto menor. Não é verdade. Não, basta ver quais os impostos que hoje incidem sobre esses produtos e quais incidirão. Porque imposto estadual hoje é cobrado e continuará sendo cobrado, com outro nome, com outro mecanismo de distribuição do recurso. Mas o cara vai pagar o imposto. Basicamente, nós estamos, desde o início da discussão desta reforma, discutindo como pagaremos os impostos. Não estamos discutindo se o sistema é justo, se é injusto, se é adequado, se ele pune quem trabalha e poupa o rentista. Não estamos discutindo. Estamos discutindo como é que vamos pagar. E aí comemoramos que haverá menos burocracia para pagar. O que, claro, resulta em redução de custos de grandes empresas que, diante da confusão do sistema tributário brasileiro, do emaranhado de taxas, impostos, contribuições, tributos, essas grandes empresas, grandes corporações, precisam ter departamentos inteiros lidando exclusivamente com pagamento de imposto. O que pagar, quando pagar, como pagar, onde recorrer, onde está caracterizada a bitributação. É isso. Mas o que estamos discutindo é como os impostos serão pagos. E não se pagamos o correto, se o sistema é justo. É por isso que a discussão se arrasta. Porque ela sempre é, como agora, esta reforma está se realizando da mesma maneira como a discussão atravessou estes anos todos, porque ainda a atual Constituição estava sendo elaborada, construída, ainda havia Assembleia Nacional Constituinte, ainda o Brasil lidava com Sarney e com as trucagens do Plano Cruzado, e já se discutia a reforma tributária. E basicamente era isso. Como conciliar interesses vários, diversos, muitos dos quais antagônicos, um com o outro, um em relação ao outro. E vem esta reforma tributária, o que quer o Estado? Da boca para fora, ele apenas diz, não quero perder a arrecadação, mas não quero aumentar a carga tributária. Mas ele trabalha o Executivo, o Legislativo, não é só da União, não. Não é só o Congresso Nacional, não é só o governo da União. Governos estaduais, governos municipais querem aumentar a arrecadação. Buscam maneiras de garantir aumento da arrecadação. Aumento permanente, nada esporádico, extraordinário, que ocorre em razão de uma receita que veio de algo absolutamente extraordinário, que não se repetirá. Não é isso. Como o governo de Minas, ele teve uma receita extraordinária com multa paga pela Vale por causa de Mariana, Brumadinho.
Mas essa é uma receita extraordinária. Né? Ela não se repete no ano seguinte, no outro, no outro. Então, eles querem aumento de arrecadação permanente, que garanta uma maior arrecadação permanentemente. Os setores econômicos. Vejamos o caso da indústria de veículos automotivos. A posição da Anfávia. É preciso tarifar, sobretaxar o carro elétrico importado. Estamos perdendo o nosso mercado. E aí? Qual a contrapartida? Porque, de repente, os veículos foram subindo de preço, subindo de preço, subindo de preço. Desapareceu o carro que era chamado de popular, que antes de expirar custava ali 30 e poucos mil reais. Isso não existe mais. Né? Então, esse carro hoje, o seu equivalente está lá, 80, 100 mil reais. Não existe carro popular. A frota está envelhecendo, porque grande parte da população não consegue comprar o carro zero, mas nem pensa nisso mais. Quando muito, compra um pouquinho mais novo, mesmo assim tem de ver, porque às vezes um que foi fabricado depois já tem uma quilometragem maior. Você pode comprar um carro que foi feito depois, mas que foi mais usado do que o que você tem. Mas o carro zero virou coisa para rico. Porque antes você tinha o carro zero para o rico, o carro zero para o assalariado. Agora não, só tem para o rico. Mas e o carro elétrico? Poxa, porque estamos comprometidos. Eu nem acho que carro elétrico vai ser essa revolução energético-ambiental. Não vai. O Brasil tem saídas formidáveis para entregar ao mundo. E não só entregar algo in natura, mas entregar produto industrializado, manufaturado. Veículos que funcionem à base de biodiesel, de biocombustível. Inclusive avião, biocombustível, caminhões. Disseram, é impossível caminhão com biocombustível. Hoje é óbvio que é possível. Está aí, está feito. E hidrogênio, azul, verde. Mas enquanto isso é projeto, biocombustível está aí. Mas há demanda por carro elétrico. Então que a indústria nacional entregue o carro elétrico com preço aceitável. E que haja uma tributação que caracterize uma decisão de Estado e de sociedade de incentivar aquela mercadoria. Porque, em tese, ela é boa para o meio ambiente ou é menos nociva ao meio ambiente. Menos nociva acho que é mais realista do que boa. Boa nunca é, mas menos nociva. Mas não. Dá-lhe tributação. Mas e aí? E os carros? Carro movido a gasolina, álcool. O que acontece? Aqueles que têm incentivos, inclusive tiveram um no ano passado, estão lembrados? Aquele pacotaço para vender mais carro e tal. Não aconteceu nada com o preço. Nada. Continua uma mercadoria proibida para a maior parte da população. Os bancos basicamente querem o seguinte: deixa como tá, irmão. Tá legal. Não vai mexer no time que está ganhando. Não é? Essa política atual não nos incomoda. Então não inventem nada que nos incomode. Mas e o dividendos e lucros?
falamos aqui outro dia, entre os muito ricos, 90% da renda dos caras advém de lucro e dividendo. Lucro e dividendo. Lucro e dividendo. E desde o Fernando Henrique, esse troço é isento. E se cobrarem 15%, muito menos do que paga uma parte dos assalariados paga 27,5%. Não é? Mas o assalariado, ele apenas observa, ele está esperando que a equação seja resolvida. Esses grupos não. A indústria, corretamente, reclama que ela é punida no atual sistema tributário brasileiro. É verdade. Mas, como o Estado não quer perder receita, pelo contrário, quer aumentar a receita, e como o Congresso entende essa lógica, o que se desenhou, basicamente, é o seguinte: vamos aliviar para a indústria, mas não podemos perder receita. E aí? Vamos transferir para alguém. Setor de serviços vai pagar a conta. E quando a gente fala em setor de serviços, é algo tão diverso, né? Na verdade, é uma simplificação imensa. Porque a diversidade são incontáveis atividades econômicas que se enquadram nesse carimbo, setor de serviços. E o comércio, que também vai pagar a conta. Era fundamental aliviar a indústria, porque era injusto o nível de tributação sobre o setor industrial. O setor industrial está corretíssimo em cobrar que lhe tirem essa canga. Só que a decisão foi tomada. Vamos tirar, mas vamos colocar em outro setor. O sistema continuará injusto e com o IVA, esse IVA de duas caras, né? Uma parte para estados e municípios, uma parte para a União. Como será a distribuição para estados e municípios? Os prefeitos estão pressionando, querem saber. E de olho, né? Porque a União não quer perder receita, os estados não querem perder receita. Então os municípios, os prefeitos ficam velhacos. Opa, se eu não abrir o olho aqui, vai sobrar para mim. Eu vou perder receita. Infelizmente, o que há para se comemorar é importante, mas infelizmente não resolve a questão central, que é o conceito do sistema tributário brasileiro. O que há para se comemorar é desburocratização. Porém, a desburocratização é feita por intermédio de um IVA peculiaríssimo, porque ele é subdividido a dois IVAs, um IVA dual, e o que ocorre com ele? Ele nasce como o mais alto do mundo, ou o segundo mais alto, porque ainda não há certeza se será 26,5, 27, 27,5, 28. Não há certeza, porque depende exatamente de uma série de coisas que ainda passarão pelo plenário do Congresso, última trincheira para que o estrago não seja ainda maior. A chance foi perdida. O sistema tributário brasileiro é péssimo. Então, haverá mudanças importantes que devem ser comemoradas, mas permaneceremos sob um sistema injusto. E o que é gravíssimo, onde está a injustiça ou contra quem ela é exercida? Contra os trabalhadores e contra os pobres do país. Meu caro Ronald Mendes.